Oi, gente, meu nome é Marcela, eu sou graduanda em Engenharia Elétrica e participo do PET Elétrica da UFJF. Hoje nós iremos falar sobre segurança em instalações elétricas. Se você já é inscrito no nosso canal e gostou do tema dessa aula, já deixe seu like no vídeo, comenta e compartilhe com seus amigos. Mas se você ainda não é inscrito, corre que ainda dá tempo de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece nesse canal. Então, o vídeo de hoje faz parte de uma série onde falamos sobre assuntos de instalações elétricas e hoje o nosso tema é a segurança. Então vamos lá, gente! Durante esse vídeo, nós vamos conhecer alguns tópicos importantes da NR10, que é a norma que regulamenta a segurança em instalações e serviços em eletricidade. Vamos falar sobre a importância do aterramento das instalações e dos dispositivos de segurança. Então, gente, para quem não sabe, as NR são normas regulamentadoras que foram elaboradas pelo Ministério do Trabalho em 1978, a fim de promover saúde e segurança do trabalho nas empresas, e elas devem ser seguidas por toda empresa ou instituição que admitem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. As normas da NR10 são aplicadas na geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. De acordo com a NR10, o pessoal autorizado a prestar serviços elétricos são aqueles que apresentam conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, a maioria dos serviços podem ser realizados por técnicos eletricistas e técnicos em eletroeletrônica, mas alguns ficam somente para os engenheiros eletricistas. Então, gente, a NR10 ela é dividida em 14 itens e eu separei alguns itens aqui, os que eu considero os principais, para poder estar falando aqui para vocês. O item 3 da NR10 trata da segurança nos projetos e a gente vai falar sobre 3 dos seus principais tópicos. O primeiro é o memorial descritivo. O memorial descritivo é um documento com informações sobre o projeto, como o próprio nome já diz. Esse documento deve conter alguns itens de segurança, então deve constar no memorial descritivo as restrições de acesso das pessoas aos componentes das instalações, especificação quanto à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos. Outra questão importante são os dispositivos de segurança, que eles devem ter ação simultânea de seccionamento, ou seja, abertura do circuito, com aplicação de impedimento de reenergização do circuito. O projeto deve levar em conta também o aspecto ergonômico, buscando proporcionar aos trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho segura. O item 4 da NR10 trata da segurança nos processos de construção e manutenção dos projetos. Então, equipamentos disponíveis no local devem ter isolamento elétrico adequado às tensões envolvidas. É proibido utilizar os locais de serviços elétricos para outras finalidades, como para armazenar objetos. A gente vê muito disso por aí. E sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente. O item 10 da NR10 trata das sinalizações. Então, uma série de fatores devem ser sinalizados em uma instalação e em um serviço elétrico, como, por exemplo, os acessos restritos e impedidos, as áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas, os circuitos e equipamentos que estão impedidos de serem energizados. O item 12 da NR10 trata das situações de emergência. Então, as ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar do plano de emergência da empresa. Então, a empresa deve disponibilizar os meios também para a execução desse plano de emergência. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória, e estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas. O item 3 da NR10 trata das responsabilidades. Então, como em qualquer serviço, o serviço elétrico vai ter o contratante e o contratado, cada qual com as suas devidas responsabilidades. Então, a gente tem a divisão das responsabilidades dos contratantes e dos contratados. É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. Cabe à empresa, na ocorrência de acidente de trabalho, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Foi o plano de emergência que a gente acabou de citar, no item 12, né? Quanto à parte dos trabalhadores, que são os contratados, né?
Então, cabe a eles zelar pela sua segurança e saúde e das outras pessoas também, caso elas possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. E é de responsabilidade dos trabalhadores também responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde. E os trabalhadores devem comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para a sua segurança e saúde, e de outras pessoas também. Agora a gente vai começar a falar sobre aterramento. Segundo a BNT, aterrar significa colocar instalações e equipamentos no mesmo potencial, de modo que a diferença de potencial entre a terra e o equipamento vai ser zero. Isso é feito para que, ao operar equipamentos elétricos, o operador não receba descargas elétricas do equipamento, seja por corrente de fuga ou por descarga eletrostática. Essa corrente de fuga deriva da fuga de energia que fica alojada nas extremidades metálicas dos equipamentos, o que é normal. Um exemplo que acontece com muita frequência é nos computadores, né? Que devido aos vários componentes elétricos que funcionam no seu interior, a gente pode levar choque quando a gente encontra na superfície do computador. O choque acontece porque existe diferença de potencial entre o equipamento e o chão, o que vai ocasionar uma descarga elétrica sobre a gente. E a gente está fazendo, nesse caso, o papel do condutor terra. O aterramento ele tem outras funções também, como evitar desequilíbrios na tensão elétrica de uma instalação e oferecer um caminho seguro para as correntes induzidas pelos raios em direção à Terra. Nessa imagem, a gente pode observar um sistema de aterramento de uma residência, né? O fio terra passando pela casa aí, ele sai do quadro geral e ele passa pelas tomadas dos vários cômodos e pelas lâmpadas também. Essa imagem, a gente vê o fio terra saindo do eletrodo de aterramento ali embaixo, passa pelo medidor, pelo quadro de distribuição e aí vai para o nosso consumo, né? Nessa imagem a gente pode ver literalmente uma parte do sistema de aterramento que consiste em uma viga cravada na terra, que é conectada ao fio, geralmente da cor verde ou amarela. E é esse fio que, como a gente viu nas imagens anteriores, percorre toda a casa. Essas imagens são bem interessantes. Nessa de cima, a gente pode entender como o fio terra chega às nossas tomadas e chuveiros. Ele é o terceiro pino que foi adicionado recentemente nas tomadas e muita gente ficou curiosa, né? Embaixo tem uma ilustração de uma pessoa tomando banho e levando choque ao encostar no registro do chuveiro. Essa situação acontece com muita gente e na maioria das vezes ela é resolvida aterrando o chuveiro. O que acontece é que alguma água energizada vai chegar até o registro e ele vai ficar energizado também. Quando a gente encosta no registro, a gente recebe essa descarga elétrica. Quando a gente aterra o chuveiro, o fio terra vai estar em contato direto com a água energizada. Logo, as cargas elétricas da água vão para o fio terra ao invés de irem para o registro. E aí, quando a gente encostar no registro, a gente não vai mais tomar choque, porque não tem mais cargas depositadas ali. Agora, vamos começar a falar sobre os principais dispositivos de proteção de circuitos, principalmente das nossas residências, que são eles o disjuntor termomagnético, o interruptor diferencial residual e o dispositivo de proteção contra surtos. Começando pelo disjuntor termomagnético. Como o próprio nome já diz, o disjuntor termomagnético, que é geralmente o que encontramos nas nossas casas, tem duas funções, a proteção térmica e a proteção magnética. A proteção térmica ela é mais lenta. Ela se dá por meio de uma chapa bimetálica. Dentro do disjuntor, a corrente elétrica passa por essa chapa. Essa passagem de corrente pela chapa gera um aquecimento e acaba liberando energia na forma de calor, que é o famoso efeito Joule, né? Esse calor, em determinadas proporções, pode resultar na mudança da forma da chapa. Essa chapa foi projetada para se modificar quando a corrente ultrapassa o valor nominal do disjuntor, ou seja, quando a corrente que passa por esse disjuntor está dentro dos valores da corrente nominal, a chapa bimetálica suporta o aquecimento e não muda sua forma. Porém, quando a corrente ultrapassa o valor nominal do disjuntor, a chapa sofre um aquecimento alto e acaba se curvando. Ela aciona um mecanismo quando ela se curva e esse mecanismo secciona, ou seja, abre imediatamente todo o circuito, que está logo após o disjuntor, né?
Já a proteção magnética ela é mais rápida e se dá de outra forma. Dentro do disjuntor possui uma bobina elétrica, que também pode ser chamada de indutor, e no centro da bobina tem um pistão. Quando passa corrente elétrica na bobina, ela produz um campo magnético. Essa bobina foi projetada para produzir um campo magnético que não deve exercer influência sobre o pistão quando a corrente for menor ou igual à corrente nominal. Porém, quando acontece um curto-circuito, a corrente que passa pela bobina sofre um grande aumento e o campo magnético da bobina aumenta também, proporcionalmente ao aumento da corrente. Esse aumento do campo magnético acaba exercendo uma indução no pistão e o transforma em um tipo de ímã. Essa indução sofrida pelo pistão faz com que ele movimente-se e acione o mecanismo que abre o circuito do disjuntor. Quando isso acontece, o disjuntor desarma, seccionando todo o circuito após ele e cumprindo a sua função de proteção. O disjuntor ele vai atuar todas as vezes que houver pico de corrente, sobrecarga e curto-circuito. É importante falar aqui também das curvas dos disjuntores, que são elas a B, C e a D. Uma curiosidade que muita gente não sabe e muita gente se pergunta é por que não existe a curva A, né? Porque a unidade de corrente é o ampere, então eles não fizeram uma curva A para não confundir. Mas enfim, continuando, existem disjuntores com esses 3 tipos de curvas e cada uma dessas curvas é para proteger um tipo de circuito. Essas curvas vão representar o tempo de disparo do disjuntor, mais rápido ou menos rápido. O disjuntor de curva B é utilizado para realizar a proteção de cargas resistivas, como chuveiros elétricos, aquecedores, proteções de tomadas de uso geral e assim por diante. Ele dispara instantaneamente com uma corrente de 3 a 5 vezes o valor nominal da corrente. Então, por exemplo, se a gente tem um disjuntor de curva B de corrente nominal de 10 amperes, ele vai disparar imediatamente quando for atingido 30 amperes. Ele vai seccionar o circuito. Os disjuntores de curva C serão utilizados em proteção de cargas indutivas que exijam corrente de partida mediana. É o caso de motores, compressores, ar-condicionado, motor de bomba de piscina, reatores de lâmpadas fluorescentes. Ele dispara instantaneamente com uma corrente de 5 a 10 vezes o valor da corrente nominal. Já os disjuntores de curva D serão utilizados para a proteção de grandes cargas indutivas, como motores de grande porte, transformadores mais robustos e por aí vai. Ele dispara instantaneamente com uma corrente de 10 a 20 vezes o valor da corrente nominal. Então, essas curvas C e D, como a gente viu, elas são utilizadas a maioria das vezes para circuitos com motores por causa da corrente de partida desses motores, né, que são altas. Então, se o disjuntor desarmar com uma corrente baixa, esse motor vai ligar e desligar. Então, por isso existem esses tipos de curva. Aqui a gente pode ver o disjuntor por dentro, a gente pode conferir aí o barramento bimetálico que eu falei, a bobina, e vocês podem olhar com calma e entender aí o funcionamento do disjuntor. Outro dispositivo de proteção muito importante é o interruptor diferencial residual, também conhecido somente como diferencial residual, o famoso DR. Esse dispositivo detecta fugas de corrente. Fuga de corrente é um vazamento de corrente elétrica indesejada. Um cabo, quando ele está mal isolado, por exemplo, pode permitir que a corrente elétrica que passa por ele vaze, causando a fuga de corrente. Então, se a gente encostasse nesse cabo, por exemplo, a gente poderia tomar um choque por causa dessa fuga de corrente. O DR identifica essa fuga e secciona e interrompe o circuito. Então, como que o DR faz isso, né? Ele compara a corrente que entra no circuito e a corrente que sai do circuito. Em um circuito monofásico de 127 volts, por exemplo, será conectado num DR um fio fase, por onde entra a corrente e vai para o equipamento, e um fio neutro, para onde vai a corrente depois do equipamento. Se houver diferença da corrente que entra no fio fase e da corrente que sai no fio neutro, o DR dispara e secciona o circuito. Imagine que alguma pessoa encostou-se a algum ponto do circuito e está submetida ao choque elétrico. Como eu disse, daquele fio, por exemplo, que estava mal isolado. Neste momento, parte da corrente elétrica é transferida para o corpo da pessoa, ao invés de fazer o caminho que seria o adequado, né? Nisto, o DR sente falta desta parte da corrente e, em função do valor da sua corrente de disparo, ele desarma o circuito, em questão de segundos, interrompendo também o choque que as pessoas estão sofrendo. Então, por isso é tão importante esse dispositivo de proteção. A corrente de detecção do dispositivo é a corrente a partir da qual ele deve atuar, geralmente sendo de 30 mA.
mas eles podem atuar com correntes entre 50% e 100% da corrente de disparo nominal. Só não é recomendável que eles atuem com correntes menores do que 50% da corrente nominal. Tem alguns lugares que a instalação do DR é inclusive obrigatória, como por exemplo, em circuitos que sirvam de ponto de utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira, em circuitos que sirvam de pontos de utilização situados em cozinhas, copos, lavanderias, áreas de serviço, garagem e demais dependências internas molhadas ou sujeitas à lavagem, em circuitos que alimentem tomadas situadas em áreas externas à edificação, em circuitos que alimentem tomadas em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos nas áreas externas. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre os DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos. Eles protegem o circuito contra descargas atmosféricas, que são os raios, e sobre tensões. O DPS ele é conectado em paralelo aos circuitos, na sua entrada vai uma fase e na sua saída vai o fio terra. Ele atua através de um componente eletrônico chamado varistor, que varia sua resistência de forma inversamente proporcional à tensão aplicada nele. Então, quando chega uma tensão grande no DPS, a resistência do varistor tende a diminuir. Então, quando um raio atinge uma rede, a tensão basicamente tende ao infinito e a resistência do varistor tende a zero, oferecendo um caminho com menor oposição à passagem da corrente elétrica, escoando toda essa energia pelo sistema de aterramento e protegendo os outros circuitos. O DPS é de uso obrigatório em instalação alimentada por líquido total ou parcialmente aérea, e em instalação situada em região sob condições de influências externas, que é a Q2, que tem mais de 25 dias de trovada por ano, e a Q3. Aqui vocês podem conferir as referências bibliográficas utilizadas para esse slide ser feito. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí no vídeo. Segue o Pet Elétrico FJF no YouTube. Acompanha o nosso conteúdo aí, que vai vir muita coisa boa. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.